Olá galera, para quem não me conhece, eu sou Regi Santos. Sou ator, diretor, produtor e professor teatral. Você está assistindo Visibilidade Negada, uma série de vídeos onde falaremos de ícones que ficaram invisíveis em nossa história e que os livros não os trouxeram para suas páginas, foram esquecidos. Esquecidos? Na verdade, não é bem esta a palavra, mas deixe isso para lá. Comecemos por uma mulher que foi um ícone da literatura, Maria Firmina dos Reis, uma precursora da negritude com um histórico raro e impressionante. Essa mulher de espírito inquieto e criativo, nascida na ilha de São Luís, no Maranhão, em 11 de março de 1822, porém só foi batizada a 21 de dezembro de 1825, em virtude de uma enfermidade que a acometeu nos primeiros anos de sua vida. Ela nunca viu o pai e a mãe morreu quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Então, em 1830, mudou-se com a família para a vila de São José dos Guimarães, no continente, e foi criada até certa parte de sua vida com uma tia materna de boa situação econômica. Ela nunca frequentou uma universidade, teve uma educação caseira, o que era comum à época, às famílias que tivessem aquela condição. Mas a menina possuía um autodidatismo impressionante. Em 25 de julho de 1847, ela foi a primeira colocada na vaga do magistério no concurso público da cadeira das primeiras letras da vila de São José dos Guimarães, lá na província do Maranhão. Isso quando ela tinha 22 anos. Mas a vaga só podia ser aceita para pessoas que tivessem 25 anos, mas ela já tinha. Então o que ela fez? Solicitou a sua justificação de batismo e informou que nascera em 11 de março de 1822 e não 1825. Carregava apenas o nome de sua mãe, Leonor Filipa, uma negra forra que havia sido escrava de um rico comendador chamado Caetano José Teixeira, falecido em 1819. Ele foi um grande comerciante e proprietário de terras na vila de São José de Guimarães, também dono de uma grande companhia comercial. Apenas neste ano de 1847, o nome do pai de Maria Firmina veio à tona, João Pedro Esteves, pois até então era omissa na documentação em questão o nome deste homem. Ele também era um homem de posses, sócio na companhia comercial do tal comendador José Teixeira. No entanto, ao ir receber a nomeação no magistério, queriam que Maria Firmina fosse de Palanquim. Palanquim é isso aqui, para quem não conhece. Bom, sabe o que ela respondeu? Não vou de Palanquim não. Sabe por quê? Porque negro não é animal para se andar montado nele. Sim, porque os palanquins eram aqueles meios de transporte onde os escravos carregavam os seus senhores. Maria Firmina, ali em Guimarães, exerceu a profissão como professora das primeiras letras a partir de 1847. Ela nunca se casou. Segundo algumas fontes, ela seria prima do escritor maranhense Francisco Sotero dos Reis, por parte de mãe, embora se desconheça com que fundamento e em que grau seja esse parentesco. Essa senhora, gente, lá do interior longínquo que é, tem um repertório de literatura e de leituras impressionantes. A começar pela Bíblia, que ela cita trechos em seus romances e outros escritos que ela usa de forma inteligentíssima. Era também uma grande leitora do que se consumia fora do Brasil. Moça jovem, no início do magistério, com o próprio salário sustentava-se sozinha em uma época em que isso era incomum e até mal visto para mulheres. E bem naquela época, São Luís do Maranhão, Piauí e a região ali no entorno, que eram grandes produtores de algodão, naquele momento eles viviam um grande boom nessa região do Nordeste. Pois devido à Guerra Civil nos Estados Unidos que atingiu o sul daquele país, adivinham quem foi escolhido para suprir as fábricas de algodão para a Europa? Toda essa região do Nordeste. Aí virou uma beleza. A demanda toda foi para este lugar. Tudo virou uma maravilha, um grande agito cultural. A capital passou a ter 6 jornais, uma grande produção cultural, Gonçalves Dias, Joaquim Souza Andrade e muita gente intelectual interessante ali, acontecendo, fervilhando. Toda uma geração e Maria Firmina super conectada com isso tudo e com o seu tempo.
Bom, e o mais interessante é que há, neste momento, uma onda literária na Europa e no hemisfério norte de escritores negros naquela época. Aí surgem obras como 12 Anos de Escravidão, de Solomon Northup. Também surgem narrativas de Frederick Douglass, um escravo americano, escrita por ele mesmo, e muitas outras obras de escritores negros neste continente. Bom, são mais de 100 livros autobiográficos que nascem, que dariam para fazer dezenas de outros filmes como 12 Anos de Escravidão. Um lindo surto autobiográfico. Ah, não podemos esquecer da obra de Mahoma Gardo Bakwawa. Este africano, ele viveu no Brasil por 2 anos, gente. Ele tinha como dono um português lá no Recife, o cara dava uma surra nele todos os dias até que vende ele. Aí tem toda uma história maravilhosa da vida dele que vale a pena você pesquisar. Depois de muitas peripécias pelo mundo, ele lança a biografia de Mahoma Gardo Bakwawa, um nativo de Zulu, no interior da África. Isso acontece 5 anos antes de Firmina lançar o seu romance. A autobiografia de ambos são incríveis histórias de vida que valem muito a leitura. Aliás, Firmina também tem a sua biografia escrita no século XX por um brasileiro negro, que eu falarei dele mais para frente. Todas essas histórias de negros ao redor do mundo escrevendo as suas tristes vidas ajudam Firmina a se ver melhor e se entender como mulher preta num país escravocrata, mesmo sem ela ter sido escrava. A hostilidade, a opressão à cor da pele e ao fato de ser mulher são agressivas e impositivas. Enquanto homens escreviam autobiografias, as ficções, mais do que nunca, parecem ser abraçadas pelas mulheres. Esse movimento, chamado Histórias de Vida, tem tamanha força que começam a causar pressões dos ingleses para com o Brasil para o fim da escravidão. E esse gênero, esta febre das escritas, se espalha entre as Américas. Firmina, ela vai além. E as mulheres da época percebem que a grande coqueluche delas no momento são os romances, que têm uma larga aceitação no século XIX, dando uma imensa contribuição social, política e cultural na época, estourando as vendas de folhetins, e isso os jornais da época agradecem. Nesta febre, começam a chegar jornais de Lisboa, as revistas de Paris, os livros de todo o mundo, até que chega aqui no Brasil A Cabana do Pai Tomás. Isso em 52, e é traduzida em 54 para o português e explode, pois é um best-seller e cai nas mãos de Firmina. E aí ela percebe o necessário passo para além da autobiografia. Ela começa a rechear a sua obra com romanescos, com técnicas de melodrama, chocar o leitor em determinado momento, despertar a atenção do leitor e até outro momento. Aí ela monta um livro que são encaixes de depoimentos. A cada hora, uma personagem vem e conta um pedaço de sua vida. E é nesse instante que o negro toma conta do livro. É neste momento que a fala negra passa a protagonizar uma obra literária, que a fala do negro toma corpo dentro da obra. E o livro se transforma no primeiro romance abolicionista escrito por uma mulher em toda a língua portuguesa. E isto não é coisa pouca. E assim nasce, em 1859, esse fenômeno chamado Úrsula. E esse contexto de produção deste livro, ele contém muito de registro de época e de denúncia, tanto quanto contém os depoimentos dos ex-escravos, mas ela também tem um molho romanesco que encanta nesse sentido do amor que se realiza e do amor que quase se realiza. E esse é um dos primeiros romances publicados no Brasil. E logo na década seguinte vem o estouro da literatura chamado Úrsula, que além de ser escrito por uma mulher, ela é preta. Firmina tinha uma compreensão impressionante do tempo que estava vivendo e uma sensibilidade para aquele momento que eram incríveis. Anos depois, muitos anos após Úrsula, Machado de Assis, que naquele momento já é chamado de Vossa Excelência por José de Alencar, que era o homem mais importante da nossa literatura naquele momento. Sim, esse gênio, Machado de Assis, com apenas 27 anos de idade, diz, abre aspas, o que se espera de um escritor brasileiro hoje é que ele seja um pensador de seu tempo e de seu país. Mesmo que ele fale dos assuntos mais distantes, ele tem que estar de olho em seu tempo e em seu país. Embora o que se escreva se dirija a todos os tempos. Fecha aspas.
Gente, Firmina já faz isso 30 anos antes de Machado teorizar. Ela é uma mulher de seu tempo e de seu país. Não tem outra explicação. Pois veja só, este pequeno lugar, chamado Guimarães, que fica nos confins do interior do Maranhão, gente. Hoje, leva-se 8 horas de ônibus para chegar. Ou você pode arriscar a vida tentando atravessar a perigosa e revolta Baía de São Marcos. Que são águas agitadíssimas, lá onde morreu o nosso querido Gonçalves Dias. Sim, morreu num naufrágio. É de lá, daquela distância, gente, que essa mente genial escrevia a sua história, entendeu? Que essa mente genial trazia ideias como se estivesse nas maiores metrópoles do mundo. No jornal A Moderação, de São Luís, em 11 de agosto de 1860, anuncia-se o lançamento do romance Úrsula. Logo nas primeiras páginas do folhetim se lê original brasileiro. Algo até então impensável. Um instrumento à crítica à escravidão por meio da humanização das personagens escravizadas. Foi assim, gente, por meio de uma simples nota que a cidade de São Luís conheceu Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira escritora brasileira, pioneira na crítica anti-escravagista da nossa literatura. Aos 54 anos de idade e 34 anos de magistério oficial, poucos anos antes de se aposentar, exatos 8 anos antes da Lei Áurea, Maria Firmina fundou em Massaricó, a poucos quilômetros de Guimarães, a primeira escola mista de meninos e meninas gratuita para alunos que não podiam pagar. Ela conduzia as aulas num barracão de propriedade de um senhor de engenho, a qual se dirigia todas as manhãs subindo num carro de boi, estrada à frente. Esse projeto durou 3 anos, tamanho escândalo que ele causou na cidade. Lá ela lecionava as 2 filhas desse senhor de engenho, todos os garotos que ela achava pelo caminho e os que queriam entrar. Essa iniciativa de Maria Firmina foi um experimento ousado para a época. Juntar sexos opostos numa mesma sala de aula, uma ação inovadora como essa, ela ia de encontro às feministas brasileiras do final do século XIX que desejavam igualdade de ensino para as meninas. Maria Firmina dos Reis participou da vida intelectual maranhense, colaborou com a imprensa local, publicou livros, participou de antologias e, além disso, também foi musicista e compositora. Descreveu-se, em 1863, como sendo uma pessoa acanhada e, por conta disso, não poderia deixar de ser uma criatura frágil, tímida e, por consequência, melancólica. Os que a conheceram quando tinha cerca de 85 anos descreveram-na como sendo pequena, parda escura, de rosto arredondado, olhos escuros, cabelos crespos e grisalhos, presos na altura da nuca. Uma antiga aluna caracterizou-a como uma professora enérgica, que falava baixo, não aplicava castigos corporais nem ralhava, preferindo aconselhar. Ela era reservada, mas acessível, sendo estimada pelos alunos e pela população da vila. Toda a passeata, gente, que passavam procissões dos moradores de Guimarães, paravam em sua porta e davam vivas a Maria Firmina. Ela, emocionada, agradecia com um discurso improvisado. Maria Firmina apresenta o negro em sua dimensão humana e confere a ele uma posição de sujeito de discurso, o que pode revelar uma íntima identificação com o negro escravizado, apresentando uma solidariedade que, nas palavras do grande professor e pesquisador, o senhor Eduardo Assis Duarte, abre aspas, nasce de uma perspectiva outra pela qual a escritora, irmanada aos cativos e aos seus descendentes, expressa, pela via da ficção, o seu pertencimento a este universo de cultura. Fecha aspas. Em sua literatura, os escravos são nobres e generosos, estão em pé de igualdade com os brancos e, quando a autora dá voz a eles, deixa que eles mesmos contem suas tragédias, o que já é um salto imenso em relação a outros tantos abolicionistas, conta a professora Régia Agostinho da Silva, da Universidade Federal do Maranhão, a autora do artigo A Mente, Esta Ninguém Pode Escravizar, Maria Firmina dos Reis, e a escrita feita por mulheres do Maranhão. A autora era bem conhecida pelos maranhenses de seu tempo. Professora, gozava de certa circularidade nos jornais. Apesar de as mulheres serem tratadas muito como párias naquela época, naquele meio social, Maria Firmina não deixava-se ser assim. Claro que enfrentou o silenciamento de sua obra por ser mulher, contestadora e preta. Úrsula
foi o primeiro livro brasileiro a se posicionar contra a escravidão a partir do ponto de vista de escravos, antes do famoso poema Navio Negreiro de Castro Alves, de 1869. Nesta obra, Firmina faz questão de mostrar a crueldade de Fernando, um senhor de escravos e vilão da história. Mas a pérola é a personagem Susana, uma mulher escravizada que frequentemente recorda-se de sua época de liberdade. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dói a consciência de deixá-los à sepultura asfixiados e famintos. Escreve em determinado momento por meio de Susana. Com essa personagem, ela inaugura o sujeito literário negro feminino na literatura, como afirma o escritor Abílio Ferreira. O escravo firminiano é, antes de tudo, aquele que fala da África, que só reconhece a verdadeira liberdade no tempo em que vivia naquela África saudosa e nostálgica. Com o passar dos anos, tendo apenas um livro publicado, o nome de Maria Firmina desapareceu. A insistência da autora em denunciar e criticar a escravidão pode ter sido também a causa de seu obscurantismo. O assunto de que tratava era insalubre demais. Uma fala anticravagista em uma das províncias mais escravagistas do Brasil não a levaram a sério localmente, não queriam ouvi-la falando. E ela não teve como levar o seu texto para outros lugares. Esquecida por décadas, só em 1962, o historiador paraibano Horácio de Almeida localiza um exemplar original de Úrsula em um sebo no Rio de Janeiro e a identifica como autora sendo Maria Firmina dos Reis. Mas é o intelectual negro, Sr. José do Nascimento Moraes Filho, que em visita à cidade de Guimarães pela primeira vez, escreve a biografia de Maria Firmina dos Reis. Até hoje, seu rosto verdadeiro é desconhecido. Nos registros oficiais da Câmara dos Vereadores de Guimarães está uma gravura com a face de uma mulher branca, retrato inspirado na imagem de uma escritora gaúcha com quem Firmina foi confundida na época. O busto da escritora, no Museu Histórico do Maranhão, é também retratada embranquecidamente, de nariz fino e cabelos lisos. É a única mulher dentre os bustos da Praça do Panteão que homenageiam importantes escritores maranhenses em São Luís. Maria Firmina dos Reis foi homenageada em um doodle do Google em 11 de outubro de 2019, em comemoração aos 194 anos de seu nascimento. Recentemente, a editora PUC Minas lançou uma nova edição de Úrsula, o que ajuda a difundir a sua obra. No entanto, pouco se sabe sobre os possíveis textos de Firmina, sobre os detalhes de sua vida ou sobre como uma mulher negra de origem pobre alcançou tanto sucesso em pleno regime escravocrata. Autores como Lima Barreto e Machado de Assis, reconhecidos como não brancos, já têm uma fortuna crítica imensa e por isso também sabemos muito mais sobre eles. A de Maria Firmina dos Reis ainda está sendo construída e acho que, em algum tempo, saberemos bem mais sobre a autora. Tão engajada que era a causa abolicionista, Firmina compôs o hino da libertação dos escravos. Salve pátria do progresso, salve. Salve Deus, a igualdade, salve. Salve o sol, que raiou hoje difundindo a liberdade. Quebrou-se, enfim, hoje a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão. Ela compôs em 1888, num contexto que não só ela, mas tantos outros acreditaram que o final da escravidão e o começo da República abriria um período finalmente de maior liberdade e maior inclusão social. O tempo demonstra, porém, que isso não era e ainda não é de fato realidade. Maria Firmina dos Reis morreu cega e pobre, aos 95 anos de idade, na casa de uma ex-escrava de nome Mariazinha, mãe de um de seus filhos de criação. Não há acaso ou coincidência nessa biografia e neste final de vida. Esse foi o Visibilidade Negada. Em breve teremos outras aulas para você. Ícones pretos invisibilizados. Não perca, siga nosso canal e veja aqui embaixo todos os créditos em nossas redes sociais. Muito obrigado.